Boa noite, pessoal. Aqui é o Luiz Parzanello, coordenador aqui do canal Lean Business Analysis Brasil, e é um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite, na nona edição do ciclo de debate Saia da Crise deste canal. Para quem não conhece o Lean Business Analysis Brasil, a gente desenvolve conteúdo e trabalha muito com produção de conteúdo focado em liderança, em nova economia digital, gestão dessas novo ambiente de negócios, novo ambiente empresarial, principalmente agora que é tão necessário nesse momento de pandemia, de crise econômica, e esses modelos de gestão a gente se baseia muito em Lean, organizações exponenciais, métodos ágeis e também como isso impacta na cultura organizacional. Então, para quem está vindo hoje pela primeira vez aqui no canal, eu faço um convite ali, acessa a página principal e veja as playlists que a gente compilou o conteúdo que já foi desenvolvido até agora para organizar esses temas. Então, um deles que tem sido bem interessante, que a gente chamou de 10 lições do coronavírus para a gestão estratégica empresarial. A gente faz uma análise do pensamento estratégico e da falta disso, desses elementos, como falta de foco em resultados financeiros, falta de foco no cliente, em muita empresa, até no posicionamento de marca, as capacidades necessárias, essa de agilidade de negócios, de pensamento enxuto nas operações e principalmente de transformação digital, a gente faz essas discussões. E por fim, eu apresento como recurso de forma provocativa mesmo, mas assim, o quanto talentos, parceiros e liderança estão fazendo a diferença nesse momento, tá? São 12 vídeos lá, dão umas 2 horas, deem uma olhada, é bem interessante, tem mais agilidade de negócios, Agile Business Owner, o líder de negócios dessa nova economia digital, tá? E dessas playlists é o ciclo de debates Saia da Crise, que a partir do término desse conteúdo aqui agora vai ser o 9º episódio lá e vai ter na próxima semana o 10º, e a gente termina essa primeira temporada para se preparar para a segunda, certo? Nessa 9ª edição, eu vou dizer que eu tenho um grande prazer, porque eu tive o privilégio de trabalhar com o nosso convidado de hoje, que é o Delton Batista, vice-presidente do grupo Pasquini, que é dona da marca Acostamento, é ex-presidente, né? Ele foi presidente da ADVB de Santa Catarina e é um cara de vendas, um cara comercial, que eu vou pedir para o Matheus aqui, que sempre se une a mim, meu sócio, para apresentá-lo nesse momento. Matheus, por onde você anda? Alô, alô, Parzanello, estou direto da unidade móvel. Seja bem-vindo. Muito bom. Fora esta pequena brincadeira que nós três estávamos acostumados por sermos colegas da RBS, trabalhamos com televisão, numa época em que a tecnologia não era tão acessível assim como hoje, né, Delton? Acho que é um dos caras que conhece bem esse desafio que a gente enfrentava justamente quando a gente tinha qualquer tipo de link ao vivo. Bom, também é uma grande satisfação minha, porque além de ser um grande amigo, Delton foi aclamado ou apelidado de senhor vendas por muito tempo. É alguém que trabalha e vive vendas desde sempre, pelo menos desde que eu conheço. Sendo autor, inclusive, do livro O Valor da Gestão de Negócios, né? O propósito e execução para a área comercial, fazer a diferença. Eu acho que esse é o grande ponto, o grande gancho que a gente traz aqui nesta reunião de hoje, né? Nesse debate. É como que a gente consegue assumir esse protagonismo frente à vendas, à área de vendas, à área comercial, que hoje está sendo talvez até impedida de executar suas funções em função de todas as restrições que a gente está vendo por aí. Então vem a pergunta, Delton, já com essa apresentação toda, levantando um pouco essa moral, trazendo um pouco quais são esses desafios e como que a gente consegue fazer realmente a diferença justamente no momento onde mais se exige e as pessoas estão se perguntando como eu vendo em tempos de crise, tempos de pandemia. Delton, boa noite. Super boa noite aí para os amigos, boa noite aí Parzanello, Matheus. Vocês estavam comentando até do livro, né? Então, o prazer da convivência com vocês, com o Parzanello.
no momento que eu estava elaborando e formulando o livro, o Parzanello foi uma grande inspiração, colaboração, conteúdo, processo. E no livro tem alguns anexos citando aí a metodologia e o olhar do Parzanello, olhar acadêmico, olhar técnico, de pesquisador, olhar bem científico, né? E esse é um pouco o mote aí do que você está comentando, Matheus. Nunca as áreas comerciais foram tão desafiadas. Na verdade, esse momento que a gente está vivenciando no Brasil, no mundo, ele chama a responsabilidade da área comercial para o seu papel de origem. Na verdade, é uma grande oportunidade. Quando a gente publicou esse livro 5 anos atrás, o mote era de ressignificar o papel das áreas de negócio nas organizações. E mais do que nunca, a partir de agora, a gente percebe como isso é decisivo. A área comercial, ela tem tudo, tem como missão, inclusive, ser o grande vetor de transformação das empresas. Porque a área comercial é quem tem o relacionamento com o mercado. A área comercial pode ser o grande agente de inovação e de oxigenação das empresas. A área comercial, ela consegue, ela tem oportunidade, de algum modo, de entender o que o mercado, o que os clientes estão aprovando ou não, consegue, junto com esse espírito colaborativo que o Parzanello comentou, que agora é o novo mantra das organizações, a área comercial consegue estabelecer parcerias, co-criar produtos, ressignificar o portfólio das organizações. Então, na verdade, nesse momento de reflexão, vamos dizer assim, das empresas, é um momento meio que base zero, é o grande momento das organizações olharem as suas áreas comerciais no seu papel estratégico, porque o mercado, os parceiros, os clientes principalmente, todos nós, de algum modo, vamos lembrar quem você foi durante essa crise. Quem fugiu, quem se escondeu, quem se omitiu, quem se distanciou, esperando a crise passar e ter o melhor momento de conversar com o seu cliente ou com o mercado, e quem, ao contrário, se reconectou, estabeleceu novos laços de relacionamento, ajudou o cliente. Tem uma matéria antiga da revista Exame, que eu acho o título bem significante, né? Ele fala: quem ajuda vende mais. Está provado que as empresas, as áreas comerciais que estão mais próximas do cliente e ajudam o cliente a vencer, são as áreas que vão ter melhor sucesso. Então, o que você fizer, lembra, as pessoas até hoje lembram quando souberam da morte do Kennedy ou quando souberam das Torres Gêmeas. Com certeza o mercado, a área de business, vai sempre se lembrar qual foi a atitude de empresas, marcas e líderes durante esse momento de auge de crise que a gente está vivenciando. E, por outro lado, é uma grande oportunidade para as áreas comerciais mudarem de patamar na sua relação, né? Eu queria te perguntar uma coisa, Delton, e agora te dando boa noite aqui, tu tá me vendo aqui. Eu queria te perguntar uma coisa de área de vendas e o teu discurso. Eu concordo com tudo que você falou. Eu estava pensando se eu já ia começar por uma provocação, um discurso mais... E vou, porque não me sai da cabeça uma questão assim, ó. Equipes comerciais são muito orientadas a comando-controle, a individualismo, a metas individuais. E aí a gente vê nesse ambiente colaborativo, na época que eu tive a oportunidade de fazer experimentos com equipes comerciais, de levar esse pensamento ágil para equipes comerciais, a gente viu que às vezes uma determinada pessoa é bem hunter, bem caçadora, assim, ela é farejadora, desperta novas oportunidades, e outra é uma baita de um negociador, persuasão, e fecha o negócio. E a gente vê que muitos gestores comerciais deixam totalmente metas individuais, carteiras individuais, como se fosse um mundo taylorista, assim. É o óbvio para todo mundo, e ele não pensa na capacidade de uma equipe comercial ser muito mais poderosa. Ou seja, como é que tu enxergas isso nesse momento? Esse é o primeiro ponto que eu queria saber. Como é que tu enxergas essa nova cultura, esse novo princípio de focar no cliente? É uma organização que está atendendo, e não um vendedor exclusivamente. A gestão não vai ter que evoluir também? Total, na verdade, isso já era um tema que a gente abordava com grande profundidade. Eu tive essa oportunidade, aí são mais de 25 anos vivenciando áreas comerciais em várias empresas, em várias posições, especialmente vendas B2B, vendas complexas,
consultivas ou de produtos de valor agregado. E não tenha dúvida, acho que tem 3 pontos assim, importantes assim, do teu questionamento ali, né? Primeiro, tem uma questão fundamental, que é as áreas comerciais, historicamente, sempre foram avessas a processos, metodologias, sistemas, ferramentas, e, em geral, porque as implementações desses instrumentos nas organizações foram autoritárias, foram comando-controle e foram originárias não na área comercial, mas sim originárias de uma visão de um empreendedor ou líder que tinha a área comercial como um mal necessário. Lamentavelmente, os donos de empresas, os empreendedores, os líderes de negócios no Brasil, no mundo, se dividem entre 2 grupos. Aqueles que acham que a área comercial é um vetor estratégico da sua organização e aqueles que acham que é o mal necessário. Se eu pudesse, não teria. Infelizmente, existe uma boa parcela de empresas que tem esse modelo mental de que a área comercial ela só é motivada a compensações financeiras, é um pessoal que, se não for tratado na base do comando e controle, do rigor, de uma vigilância muito próxima, eles não trabalham, eles não saem de casa para cumprir suas atividades, quando, ao contrário, a área comercial, na verdade, é o embaixador, é o representante da empresa no mercado. Ele, por vezes, é o dono da empresa. É ele quem ouve as agruras, ele que contorna objeções, se automotiva, desenvolve soluções e, muitas vezes, briga, entre aspas, internamente para fazer com que as necessidades do mercado sejam compreendidas por uma organização que, às vezes, confunde o vendedor com o carteiro que traz má notícia e mata o carteiro em vez de tratar a má notícia. Então, a primeira reflexão da tua questão é os processos, metodologias, ferramentas inovadoras, como métodos ágeis, por exemplo, deveriam ser encarados como algo libertador do potencial do talento da área comercial, e não algo aprisionador, que burocratize e que gere um processo de preencher CRM, porque daqui a pouco eu vou trocar o vendedor e tenho que saber quem é o cliente. Então, o vendedor percebe que a intenção da ferramenta é essa, e não agilizar vendas, negócios e resultados, e sim controlá-lo, se ele realmente visitou e quanto tempo ele teve lá no cliente, percebe isso e o subconsciente acaba, de algum modo, não valorizando, ou até mesmo sabotando a ferramenta. Então, primeiro é encarar que os processos deveriam ser libertadores. Segundo ponto é encarar, e as pesquisas científicas são abundantes nisso, vendas é ciência, é arte e ciência, no meu modo de ver, mas na parte científica do processo de vendas, está comprovado que vendas que exijam habilidades cognitivas, vendas que exijam processos de imaginação, de criatividade, de formulação, não são estimuladas por processos burocráticos ou de metas rígidas, ou até mesmo, os estudos comprovam, de incentivos financeiros como remuneração variável puramente como fator motivante. Pesquisas apontam que esse tipo de instrumento, em alguns casos, até inibe o processo de uma venda de alto valor agregado. E, na verdade, o recomendado é um misto desses incentivos com ganhos como reconhecimento, ganhos de experiência, ganhos qualitativos, do que, especialmente para os top vendedores, do que apenas incentivos materiais e muito frios, vamos dizer assim. Então, é a segunda reflexão, assim, a partir do teu questionamento, ou seja, a importância de você ter ferramentas, por exemplo, de incentivo que valorizem a habilidade criativa da nova era. E acho que a terceira reflexão é que o momento que a gente está vivendo, e daqui para frente será cada vez maior, é um momento de, por um lado, especialização, um dos grandes gaps, e, por outro lado, oportunidade das empresas, é que elas esperam que seus vendedores façam tudo. Façam a pré-venda, a venda e o pós-venda. Quando a gente já está comprovado que as melhores formas de abordar processos comerciais são de buscar a especialização nas etapas e as competências e capacitações e perfis de profissionais, ou seja, o profissional certo, no lugar certo, para explorar cada uma dessas especialidades. Mas, ao mesmo tempo que você tem essa especialidade com as suas competências e habilidades requeridas, você tem o trabalho em equipe, você tem a importância da retroalimentação de ideias, a importância de você co-criar, cooperar. O mundo novo, eu ouço muito a pergunta, Parzanello, sobre, especialmente de representantes comerciais, se a nossa atividade vai acabar, qual é o papel do vendedor no futuro. Ora,
Na verdade, esse papel vai ser ressignificado, está se transformando rapidamente e vai ser ainda mais valorizado. O top LinkedIn das profissões e carreiras mais procuradas no LinkedIn e disponibilizadas nos últimos anos, a área comercial, o representante, está entre as 5. E das profissões do futuro, ele está no ranking 3, das que serão mais requisitadas. Porque esse elo empresa-cliente nunca foi tão importante. O digital tem a sua jornada, mas essa jornada conversa com o profissional em altíssimo nível, né? Então, o que tu traz aqui é que nunca a economia da imaginação e da criatividade será tão determinante. As atividades e profissões que estão ameaçadas da automação ou da robotização são aquelas em que os profissionais não se atualizam. Então, se a tua atividade, ou a maneira como você desempenha como um robô, de forma mecânica e repetitiva, seguindo o script, saiba que ninguém consegue ser um robô tão bem quanto um robô. Então, vamos ser o que a gente tem de melhor, que é ser humano. E a atividade humana de afetividade, relacionamento, compreensão e formulação é típica das áreas de vendas e marketing. Então, é o nosso momento, eu diria assim. Eu sou muito otimista com o que a tecnologia vai dispor para nós de oportunidades, né? Legal. Bom, eu posso eu vou ousar aqui fazer alguns apontamentos frente a todo esse discurso que concordo plenamente. E pegando principalmente esse gancho que causa, em cada ruptura ou mudança de era ou mudança de uma estabilidade para algo totalmente incerto, gera justamente estas dúvidas ou todo esse questionamento, esse medo, inclusive, né? Principalmente o digital vem assumindo um poder, ou pelo menos aos olhos de muita gente, um protagonismo que é assustador para um lado, também é sedutor para o outro. Tem um ponto no teu discurso que eu acho que ficou um pouco implícito, que é a questão da forma com que, já que no teu livro tu fala em gestão e fala em vendas, que a gestão também veio defendendo ou veio colocando as áreas muito isoladas. Então, o marketing é responsável por pesquisa de mercado, entender consumidor, desenvolver produto. A área comercial, somente venda. Então, eu não vou esperar da área comercial informações do mercado. Como que tu vê isso hoje, nesse cenário em que o protagonismo da área comercial é muito importante e essa união entre as áreas das empresas são muito importantes? Tem que ter alguma coisa que linke isso, que junte tudo isso. Como que tu vê na prática isso acontecendo? Isso é muito, muito interessante. Primeiro, tem uma frase que eu acho que é atribuída ao marketing, né? Mas se a gente olhar o marketing no seu sentido mais amplo, de mercadológica, né? Até as traduções iniciais no Brasil dos cursos de marketing, nos seus primeiros momentos, nos seus primórdios, que eram da área da ciência econômica, né? Eram traduzidos como mercadagem ou mercadológica, né? Anos 80 e 90 é que a gente assumiu o termo americano marketing e que acabou sendo mal traduzido ou interpretado aqui apenas como lado publicitário, né? Mas quando você pensa o marketing no seu sentido mercadológico, de mercado, produto, preço, praça, promoção, os P's, né? A oferta, demanda, elasticidade, enfim, vendas dentro desse composto. Tem uma frase legal que marketing é tão importante que não deveria estar apenas sob responsabilidade da área de marketing, né? Então, nesse sentido, marketing, vendas, é isso, né? Ele perpetua e deveria transparecer e passar por toda a organização, né? E não ser algo relegado a uma, entre aspas, área, né? Então, a primeira questão do que tu traz é isso, a agenda estratégica da empresa é uma estratégia e é uma agenda comercial. Ao longo do tempo, especialmente quando as empresas têm sucesso e vão expandindo, há aquele processo, infelizmente, de departamentalização, hierarquização e distanciamento das áreas. Hoje, com certeza, uma das maiores oportunidades e, por outro lado, fraquezas das empresas são as diversas agendas nas áreas internas. Então, se você olhar marketing e vendas, eu gosto até muito de tratar da lógica do vendarketing, né, como um novo profissional, uma nova área bastante integrada, mas e você perguntar, não só para marketing e vendas, mas para marketing, vendas, desenvolvimento de produto, operações, os líderes principais, enfim, os diversos grupos de uma organização. Quem é a persona? Qual é o nosso produto? O que nós fazemos? Para quem a gente vende? O que queremos do mercado? As respostas vão ser as mais variadas possíveis, infelizmente, na maior parte das empresas, e mesmo olhando nas áreas tão
próximas, íntimas, como deveriam ser marketing e vendas, na verdade integradas, um único olhar, a maior parte das vezes são agendas, visões, prioridades, planejamentos, recursos completamente diferentes. Então, o que deveria ser algo básico do alinhamento organizacional, tão presente nos discursos, tão lido e cantado em verso e prosa por todos, na prática, não sobrevive a um pequeno questionário. Eu vou nas organizações e pergunto como é que é a convivência aqui das áreas, marketing e vendas. A primeira resposta é sempre a mesma, né? Harmoniosa, somos absolutamente parceiros, temos uns aos outros como um time unido, equipe. Pô, que bom, né? Aí eu coloco um questionário muito simples para ser respondido pelos dois, que pergunta sobre momentos de agenda em comum, como é construído o planejamento, como é feito o follow-up dos indicadores, quais são os indicadores chaves, quem é o cliente-alvo, qual é a agenda e a meta dos próximos 30 dias. E o que vem é algo surreal em termos de empresas, né? Estamos falando de empresas que médias, grandes, gigantes, com esse mesmo tema e dever de casa por ser tratado. Então, eu acho que uma grande... sempre que eu tenho sido perguntado sobre quais são as oportunidades da crise, enfim, né? O que eu acho mais legal do que a gente pode extrair de um momento adverso é que ele nos força a um base zero. Ele força a uma aproximação, muitas vezes, de áreas e pessoas que não estavam se falando porque as coisas estavam indo muito bem, né? Então, quando tem um momento desse, forçosamente você senta na mesa, vai ter que hierarquizar prioridades, vai ter que descartar algumas coisas, então você acaba criando um momento de fazer com que essa agenda, que nunca deveria ter se distanciado, passe a ser realmente uma agenda única da organização. O desafio é fazer com que isso aconteça e se perenize de forma sustentável, mesmo depois dos momentos mais críticos, né? Porque não poderia ser de outro modo, né? Uma agenda comercial, uma agenda de negócios, deveria ser a agenda única da organização. Porque, de outro modo, você lança aos leões aqueles profissionais, diretos ou indiretos, distribuidores, representantes, equipes de vendas, ao sabor da selva do mercado, sem ter o mínimo respaldo interno, indo caçar os animais, traz para dentro da empresa depois de uma longa luta na selva, e alguém olha e diz, não era isso que a gente queria, na verdade era para ter buscado a girafa e não não o elefante. Então, isso parece algo banal, mas, como diria lá o Bernardinho, quanto mais difícil os jogos, mais importante os fundamentos, né? Então, nós estamos no momento de retomar aos fundamentos, né? Essa fragmentação das organizações, essa departamentalização, ficou algo insustentável numa era digital, numa era colaborativa, numa era de instantaneidade, onde o cliente quer respostas na velocidade de um clique, né? Pois é, olha só, a gente fala muito em agilidade de negócios aqui no canal. E essa agilidade de negócios, Delton, que tem sido pregado nos últimos tempos agora, como é que a organização desenvolve a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças e tendências do mercado? Ser mais flexível diante das novas necessidades dos clientes. E a gente viu que esses dois mundos em muitas empresas corromperam, né? Tem empresas que não foram flexíveis diante das necessidades dos clientes agora na pandemia. E a tendência, muitos podem dizer assim, tá, peraí, por mais que tinham previsto o vírus lá no ano passado, que já vim falando, não o vírus especificamente, uma pandemia, que o mundo não estava preparado para atender uma pandemia. O ponto é que transformação digital, trazer não o que todo mundo está falando de digitalização. Digitalização é dos anos 90. O termo economia digital é dos anos 90. O que as pessoas estão fazendo agora é algo que já... eu e o Matheus, a gente fala sempre isso, é débito técnico. Isso aí é behind core business, ou seja, ficou para trás. E agora está todo mundo encantado com o trabalho remoto. A gente estava discutindo antes aqui, ou seja, nós estamos com uma mini emissora de TV aqui operando. E já é Full HD, já está funcionando várias coisas aqui. Quando nós três que viemos de televisão, quando que a gente imaginava estar fazendo isso em casa? Então o que eu quero dizer é, se a gente pegar alguns temas, que, por exemplo, os 6Ds lá do Peter Diamandis, que eu acho genial no mundo das organizações exponenciais, lá da Singularity University,
que ele fala o seguinte: primeiro tem a digitalização, depois vem a decepção. Então, eu lembro sempre, CRM parece que passa por isso, assim, vamos colocar uma ferramenta de apoio à área comercial, e como você bem colocou antes, as experiências que eu tive, as fracassadas em CRM, é que uma alta gestão colocou sobre a implantação desse projeto uma cultura de comando e controle. Aí o pessoal de vendas, o pessoal comercial diz assim, eu não quero ser controlado. Mas, e acaba atrapalhando, onde a gente poderia estar mostrando o quanto essa ferramenta é poderosa para trazer mais informações, mostrar tendências, fazer data analytics, até aplicar a mineração de dados, inteligência artificial hoje em cima disso. Mas eu não quero me estender muito aqui, o que eu queria dizer é o seguinte: ela passa por um ponto de decepção e até que entra na disrupção. Agora nós fomos forçados a essa disrupção. Só que a partir disso, Delton, vem uma coisa chamada desmonetização do digital. E eu quero ver como é que o pessoal comercial, áreas comerciais, vendas e tudo, vai ver essa desmonetização de serviços. Você falou nos 4 P's, o produto, preço, promoção ali, né, e praça. A praça é digital hoje. Os preços estão despencando. A promoção, o cara tem que saber marketing digital. O mundo tradicional não está funcionando. O produto, cadê meu canal de relacionamento? Cadê isso? Foi uma reviravolta que deu no mercado. Como é que você está enxergando todos esses desafios? Que gestor, que líder de negócio está preparado para isso? Essa é a minha pergunta aqui para ti. Legal. Retomando aí sim do começo da tua fala, eu acho interessante como os modismos, né, acabam impregnando no Brasil, especialmente, né? Aliás, essa foi uma das motivações quando eu publiquei o livro, foi a carência de literatura sobre a área comercial. No Brasil tem pouquíssima literatura de gestão de processos comerciais, a abundância de marketing, mas de vendas, especialmente vendas complexas, muito pouco. O que tem são de autores estrangeiros ou de cases norte-americanos, especialmente, ou de acadêmicos, né? Pessoas que nunca lidaram com o business no mundo real. Então, a provocação, quando eu fiz lá as extensões nos Estados Unidos e na Inglaterra, foi, vamos pegar essas monografias, tu participou bastante disso, Pazinello, vamos construir um livro que possa, de algum modo, dar uma contribuição de um executivo que vivenciou e vivencia o mundo real, junto com metodologias super atuais. Uma delas foi a lógica da inovação frugal, que a gente trouxe ao Brasil pela primeira vez nessa publicação, e trazer uma vivência mais brasileira, né, da nossa realidade. Então, eu ouço agora essa questão do home office, de como ir ao escritório é algo não tão importante, não tão necessário, enfim, e lembro do Ricardo Sandler, no seu best-seller Virando a Própria Mesa, nos anos 90, quando ele já dizia isso, né? A empresa dele, nos anos 90, as mesas eram compartilhadas, ninguém tinha sala pré-determinada, o primeiro que chegasse sentava e trabalhava o financeiro junto com o marketing, o produto junto com a engenharia, né? Num modelo super flexível de horários, as pessoas poderiam trabalhar sábado, domingo, e na segunda-feira ir para o cinema, na terça-feira ir para a praia, poderia trabalhar quarta à tarde. A pactuação de resultados era por objetivos e não por hora disponível presencial em tal local. Interessante que, passado todas essas décadas, um evento dessa magnitude nos mostra como o Ricardo Sandler, nos anos 90, brasileiro, já estava certo e implementou isso com total realidade, né? Você comentou também como, geralmente, nós começamos pelas ferramentas para depois implementar uma cultura, quando, na verdade, qualquer processo de inovação primeiro começa pela cultura, né? A implantação de um software, a adoção de uma tecnologia, de uma ferramenta, deveria ser a última coisa, se necessário fosse, para colaborar e contribuir com a agilização da inovação, mas não começar por isso, por modismo, né? E a inovação aberta, e esse é o nosso grande entendimento hoje, especialmente nas áreas comerciais, ela é o grande caminho. Isso tem a ver, respondendo a tua pergunta, com humildade, né? É pouco provável e é difícil entender como as organizações ainda acreditam que as mesmas pessoas se reunindo frequentemente vão conseguir gerar coisas realmente novas ou disruptivas, né? Chega a ser insano, né? Naquela frase do Einstein de que loucura é imaginar ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? A gente
que conhece, passou por várias organizações e vivencia o dia a dia delas, é difícil imaginar como as pessoas ingenuamente acreditam que as mesmas áreas, departamentos e conexões vão conseguir gerar coisas realmente criativas, né? Tem um exemplo na área da indústria da moda que me parece simbólico, né? Um dos maiores problemas da venda por internet é quando o consumidor tem insegurança ao comprar uma roupa por não saber se a roupa vai caber nele ou não. 80%, 90% das vendas não realizadas, especialmente no segmento feminino, acontece por esse fator. Muito bem, uma startup de jovens que nunca trabalharam na indústria da moda desenvolve um software chamado Provador Virtual. Inclusive, quando eu trabalhava ainda no grupo RBS, depois NSC, desenvolvemos uma campanha que visava um concurso de startups revelação e ela acabou sendo o primeiro lugar. Desenvolveu um software chamado Provador Virtual, onde o consumidor coloca altura, peso e medidas e consegue comprar o produto com mais de 99% de assertividade para a sua necessidade de tamanho, resolvendo essa objeção. Aí a pergunta é, por que nenhuma grande empresa, com faturamentos de bilhões de reais, algumas delas, conseguiram desenvolver uma solução semelhante dentro de casa? Então, inovação, e aí vem a lógica da inovação frugal, originária no exterior, que a gente trouxe aqui para o Brasil, e aplicada à área comercial, que trata da lógica de fazer mais e melhor com menos. A inovação frugal entende até que a abundância de recursos, inclusive financeiros, acaba sendo um inibidor da verdadeira inovação. E as áreas comerciais são frugais por natureza. A área comercial nunca teve um orçamento para inovar. Ela não tem um recurso disponibilizado para implementar novas soluções. Porém, é a área que pode gerar a maior parte das melhorias, inclusive disruptivas para uma organização. Porque ela está ouvindo o cliente, ela está vendo a concorrência, ela está observando tendências, se antecipando a possíveis movimentos, né? Então, eu acho que, na tua pergunta central, que líder está preparado para esse processo e como esses líderes vão se preparar para esse processo, eu diria que ninguém está preparado para esse momento, né? Esse momento, esse salto da humanidade de mudança de estado de coisas de forma tão acelerada, pegou a todos de surpresa, mesmo as organizações mais inovadoras, mais contemporâneas, não imaginavam uma mudança comportamental dessa magnitude, né? Um evento que trouxe dois elementos centrais. Ele trouxe como nunca a perspectiva da morte para todos e trouxe como nunca o medo e a preocupação e a constatação de que empresas e pessoas precisam ter um caixa que os reserve em situações de emergência por um período. Mesmo empresas grandes do mundo inteiro se depararam por estarem alavancadas ou não preparadas para um evento que precisasse de caixa por um tempo maior. Esses dois fatores inéditos na história da humanidade, a perspectiva da morte e a necessidade de ter um provisionamento de recursos, muda tudo na perspectiva do consumidor. Ele faz ele refletir sobre o que realmente é importante ou não para a sua vida ou daqui para frente, como ele vai melhor usar o seu tempo, o que é uma marca para ele, quais são as marcas que realmente inspiram ou não, né? Então, se por um lado nenhum líder, nenhuma empresa está realmente pronta para isso, por outro lado, os sinais que nós temos, e quando você comenta do digital reduzindo preços, né, tensionando as organizações em termos de geração de receita e lucratividade, por outro lado, os sinais apontam que o caminho é realmente a geração de valor numa relação mais intangível, ou seja, por outro lado, as organizações, marcas e pessoas que conseguirem estabelecer uma conexão genuína, que conseguirem ter um produto ou serviço que melhore de verdade a vida das pessoas, que consiga gerar valor, não no sentido vazio da palavra, mas que realmente transformem positivamente essa relação daqui para frente, eu não tenho dúvida que o mercado vai responder positivamente para esse tipo de oferta, né? Seja de empresas, marcas ou de pessoas, né? Pessoas como nós, que nos posicionarmos de forma realmente transparente, genuína, verdadeira, no interesse do outro, no interesse do cliente, do mercado, colaborativo, né? Eu não tenho dúvida que vai ser disruptivo. Eu estava lendo a entrevista do Nizam Guanais na Exame, onde ele aponta algumas visões dele sobre lições da pandemia, né?
E ele coloca lá, poxa, ele tinha uma empresa que chegou a ter 2.000 colaboradores CLT, no segmento de agência de mercado de publicidade. Hoje, ele tem uma empresa de ideias e criatividade que é formada por ele e 2 assistentes. Todos os demais 2.000 pessoas ainda existem, só que são chamadas por job, por projeto, por demanda, com profundidade para um determinado assunto, para resolver um determinado problema. Não estão as 2.000 permanentemente à disposição para resolver problemas que nem sabem quais são. Elas são chamadas por empreitada, por desafio, para solucionar uma situação e depois elas se recompõem em outros grupos para solucionar outra situação. Então, isso, numa perspectiva de resolver problemas, muito provavelmente vai gerar mais valor e renda e receita, tanto para a empresa como para esses profissionais, que agora são empresas individuais, do que no modelo passivo CLT orientado, né? Estou aqui à disposição, né? Que é a frase, o Parzanello que me conhece, eu sempre questiono, né? Quando as pessoas dizem, não, estou aqui à sua disposição, né? Isso eu sempre soube, né? Você estava à disposição, vamos me ajudar realmente a resolver o problema, né? Não fique passivamente esperando ser chamado, né? Então, eu acho que, sem ter a pretensão de dar nenhuma resposta, né, quem é que as tem, né? Mas eu acho que os sinais indicam que o caminho de realmente ser relevante para as pessoas que estão pensando em comprarem produtos ou serviços que realmente sejam relevantes, as pessoas vão ser muito mais seletivas, tendem a filtrar muito mais daqui para frente. Se você realmente for mais relevante no que faz, eu tenho certeza que terá muito mais oportunidade do que antes, inclusive, que estava meio nivelado, né? Todo mundo era meio igual, preços de produtos e serviços meio tabelados, né? Agora não, agora realmente é para quem faz a diferença, né? Ô, Matheus, antes de passar para ti, tá na hora. Vou abrir aqui a turma, tá? Beleza, vamos em 3 agora aqui. Agora vamos com os 3 ao mesmo tempo, não dá mais para ficar os bastidores. Agora não tem bastidor e agora ping-pong aí. Vai lá, contigo aí. É quase olho no olho. Mas eu anotei algumas coisas aqui, eu queria pegar esse último gancho justamente que hoje a gente percebe, primeiro que a gente percebe uma exposição de uma fragilidade muitas vezes velada de várias organizações, inclusive de todo o sistema econômico que a gente está percebendo. Toda essa fragilidade veio à tona porque a gente está sendo desafiado de uma maneira mais rápida do que se imaginava. Lembro de um amigo nosso falando sobre inovação, que ele dizia, no momento que eu previ, entre aspas, mas que eu alertei indústrias que o carro elétrico ia causar um grande impacto, muitas pessoas disseram assim, não, mas isso vai demorar 20 anos. No ano seguinte aconteceu. E é exatamente isso que a gente está vendo. Então, tu falou a questão, lá em 1990, uma empresa totalmente aberta, orgânica, em que todo mundo tinha liberdade para sentar, muitas pessoas pensavam assim, não, isso aí não vai vingar. Chega um momento que tu é obrigado e acaba acontecendo. Então, uma das coisas que eu vejo é o discurso do propósito, que vinha de uma maneira muito martelada por muito tempo, que vinha dizendo, não, nossa empresa tem um propósito, nós nos guiamos por um propósito transformador, nós nos guiamos por isso. E, nesse momento, acaba sendo desafiada e sabe que é desmascarada por isso. E eu quero trazer um outro questionamento em relação justamente à área de vendas, porque eu percebo o seguinte, primeiro que microempreendedor individual e pequenas empresas, microempresas, é a maioria das empresas brasileiras hoje, né? Chega a bater lá nos 95%, 98%, dependendo são micro e pequenas empresas e muitas delas empreendedores individuais. E a área de vendas, por muito tempo, também foi a mesma coisa que o empreendedor individual. A área de vendas foi uma alternativa em resposta a uma necessidade das pessoas. Ou seja, eu não tenho uma capacidade para alguma coisa e eu vou entrar na área de vendas e aí eu crio uma carreira nisso. Isso gera, na minha visão, um gap aí da capacidade no acompanhar das coisas. Porque no momento que o digital vem e toda essa questão das mídias sociais, de todo o acesso à tecnologia, também desafia aquele argumento do vendedor, né? A velha frase, o papo de vendedor. Então, para objetivar aqui, eu queria uma visão tua, na verdade, sobre esse futuro do protagonismo em cima dessas tecnologias digitais, que podem ser um desafio e colocar em xeque a posição da área de vendas,
como pode ser um aliado que projete a área de vendas, como tudo isso que tu trouxeste aqui. O cara que traz as informações para a empresa, o cara que está ligado no mercado e aquela pessoa que seja o porta-voz desse propósito que pode ser tanto massivo e muito transformador na vida das pessoas. Eu não tenho dúvida que a área de vendas é a profissão do futuro. Futuro este presente a partir de já. Eu não tenho dúvida disso. E quero explicar um pouquinho lá, compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa convicção. E essa convicção faz com que mude todo o perfil desse profissional de vendas, né? Então, nós estamos falando de uma transição de perfil, de pessoas, de posicionamento, de carreira, né? Primeiro, vamos aos fatos do porquê que eu estou dizendo isso. Então, como eu já tinha comentado antes, as pesquisas de profissões requisitadas nos últimos anos, no Brasil e no mundo, e qualquer pesquisa séria relativo a profissões que serão relevantes nos próximos 10, 20 anos, nas top 5 estão sempre presentes profissões e atividades direta ou indiretamente relacionadas à atividade de mercado, de venda. Um outro indicativo que a gente pode usar como sensibilidade é um trabalho que o Google faz todos os anos. O Google abre para as empresas com as quais ele tem algum nível de sponsor ou faz algum nível de mentoria, os projetos ligados ao Google, direto ou indiretamente, todo aquele ecossistema Google de inovação, de projetos diretos e indiretos, anualmente o Google abre uma disponibilização para que essas iniciativas solicitem, demandem algum tipo de conhecimento, algum tipo de know-how adicional. Estão disponíveis para essas empresas e projetos profissionais nas áreas de engenharia, desenvolvimento de produto, financeiro, controle de custos, logística, tecnologia avançada em todos os seus níveis. Só que em todos os anos, o campeão de interesse, de demanda, são profissionais de áreas de vendas. Eu estive no Centro de Inovação, de Aceleração de Startups e Projetos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde eu estudei. O principal gap, a principal angústia dos professores que coordenam o Centro de Inovação. Projetos extraordinários, pesquisas incríveis, soluções fantásticas que essas empresas nascentes não sabem vender, não sabem colocar no mercado. Uma outra pesquisa aponta que, das causas de fracasso das startups no mundo, mais de 70% estão relacionadas direta ou indiretamente às questões comerciais. Ou são produtos desenvolvidos sem mercado, ou são problemas de precificação de produtos, ou são postura de dar mais atenção a investidores do que a clientes. Os clientes deveriam ser o investidor fundamental de qualquer startup, que na verdade startup é o nome que se dá a uma fase de uma empresa. A uma fase de uma empresa inovadora, disruptiva ou escalável, essa fase iniciante, o principal fator para o sucesso e impulsionamento deveria ser a atenção ao cliente. E, na verdade, eu sou conselheiro de fundos de investimento em startups, e a maior parte do tempo dedicado nas reuniões são como entender, agradar e acompanhar a jornada dos investidores. Então, eu não tenho dúvida que no mundo com ainda mais dificuldade de conseguir a atenção dos consumidores, um mundo onde o consumidor está saindo cada vez mais, valorizando o seu tempo escasso, valorizando o seu rico dinheirinho, a perspectiva de que a vida é uma só, de que você tem que vivê-la com prazer e felicidade, uma desconfiança de produtos, serviços e marcas que o traíram em momentos como esse que ele mais precisou. Nesse momento de maior dificuldade, por melhor que você tenha um produto ou serviço ou solução, se você não tiver conexão de mercado, de vendas, enquanto atividade, não vai ter sucesso. Então, a atividade comercial está no centro da transformação das organizações. Eu vejo muitos livros publicados sobre o novo CFO estratégico, o novo diretor de logística estratégico, o novo RH estratégico. Eu não vejo um novo vendedor estratégico que é que vai pagar
à conta de todos os estratégicos do RH, da logística, do financeiro e de todos os outros, que, na verdade, existem para atender uma demanda materializada pela área de mercado, né? Então, eu não tenho dúvida de que essa nova área de mercado, essa área comercial, e eu não estou entrando aqui na atividade específica, ou vendedor ou representante, porque elas estão em transformação, inclusive de nomenclatura, a gente vem percebendo o crescimento das áreas das atividades chamadas de sucesso do cliente, que nada mais é do que o pós-venda, a garantia da entrega, a prospecção deveria ser, a gente fala em prospecção, a gente sempre pensa em primeiro plano, em buscar novos clientes, mas a primeira prospecção é vender mais e melhor para quem já é meu cliente ativo da base. Isso tem a ver com o sucesso do cliente, com pós-venda, com o relacionamento que o Parzanello comentou no início, de perfis de profissionais, uns mais hunter e outro mais de manutenção, de continuar o casamento encantando, né? Tem aqueles que têm o perfil de conseguir converter e tem aqueles que têm o perfil de manter, fidelizar, aprofundar a relação, né? Então, eu não tenho dúvida que essa atividade emerge como uma atividade estratégica para o sucesso de qualquer organização. Agora, ela vai exigir um novo perfil de profissional, capacitado, científico, que conheça de marketing, que conheça de small data, não apenas de big data, que conheça de comportamento, filosofia, análise psicológica, negociação estratégica avançada, negociação complexa, que tenha um perfil de gestão de conflitos, de construir parcerias colaborativas realmente que agreguem valor, que não se limite ao portfólio existente, né? Que construa portfólios novos, que mantenha vivo a construção de produtos e serviços, né? Que seja um agente ativo na relação. E, claro, para isso é necessário um ambiente de uma organização que permita essa postura, né? Não basta só do profissional, tem que ter um ambiente que permita esse vendedor, entre aspas, empreendedor, né? E eu estou chamando de vendedor para simplificar nomes de qualquer nomenclatura, pode ser diretor de negócios, diretor comercial, Customer Success, o nome que a gente for colocar, na verdade, esse profissional que trata com vendas científicas terá que ter um novo perfil e as novas organizações vencedoras vão ter que criar um ambiente que permita esse crescimento, né? Não tenho dúvida que quem for por este caminho vai ter muito mais sucesso do que quem quiser repetir fórmulas antigas, né? Sabe, ouvindo tu falar isso aí, não adianta. Eu acabo puxando sempre para o lado gestão, liderança, principalmente, que é o foco que eu mais trabalho, mas tem um modelo que a gente usa muito, que até a origem, quando a gente formulou, ele veio de uma frase do Eliyahu Goldratt, que criou a teoria das restrições. Lá nos anos 80, ele diz assim, diga-me como você me mede e você vai ver como eu vou me comportar. Então, assim, o comportamento dos vendedores, do pessoal comercial, é em função de como eles são medidos, certo? Principalmente a remuneração variável, e aí é tudo isso. Então, posto isso, e todo mundo concorda com essa frase, a gente começa a ver que cultura de uma equipe comercial, cultura da organização em relação a negócios, é isso que eu queria dizer. Acho que a palavra mais legal de tudo é negócios, e a gente está batendo forte no papel do business owner, mas nesse aspecto que a gente chama não de dono, mas o líder, esse líder de negócios com esse mundo, essa cabeça lean, ágil, exponencial dessa nova economia. E é tudo isso que tu falou e é quase uma mosca branca achar esses caras, né? Porque diz que eles não são preparados para isso, então esses caras são requisitados. Aonde eu quero chegar, Delton, é o seguinte, liderança muda gestão, gestão influencia cultura. Então a gente precisa com urgência, assim, ó, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu chamei o apagão, é uma coisa assim, o apagão da liderança é bem isso, a gente está precisando desses líderes e a gente não acha, a maioria é comando controle, definir meta e tal, e agora eu quero te propor uma coisa aqui para um raciocínio. A gente trabalha muito com o modelo de organizações exponenciais e hoje, na visão de negócio, a gente defende o seguinte, se você vai atrair esses talentos do jeito que tu descreveu, vai desenvolvê-los, eles estão dentro de casa com potencial para isso, em cima desse enfoque, tu vai transformá-los em visionários e ao mesmo tempo realistas e críticos para acelerar cada vez mais. Você acha que a gente vai querer um crescimento orgânico?
Eu chego em algumas empresas e digo assim, estamos implantando transformação digital, transformação cultural de métodos ágeis e esperamos um crescimento linear. É vergonhoso dizer isso. Você não deveria dizer isso. Você tem que crescer no mínimo o dobro do que você vinha fazendo. Vai dar uma injeção aqui de anabolizante intelectual, ferramentas de dados. Pesquisas, umas apontam que as organizações dessa nova economia elas são orientadas a dados, obsessão pelo cliente e agilidade de negócios, essa flexibilidade. Então, cara, como é que eu chego numa equipe comercial e digo assim, meu amigo, vamos trabalhar num moonshot lá, tiro à lua, como se fala hoje, vamos tentar aquela coisa absurda para a gente pelo menos fazer com que o time dê um salto de capacidade acima do status quo. Porque senão vai ser sempre mais do mesmo, mais do mesmo. Como tu enxerga isso? Quando eu proponho esses crescimentos dobrar ou triplicar, a maioria me olha atravessado e diz assim, porque não é tu que vai botar o teu na reta com meta que não vai cumprir. A gestão não está travancando tudo isso? Modelo de gestão? Perfeito. Eu gosto de uma frase que eu sempre utilizo, que é em vendas, ao contrário do dito popular, em vendas é crer para ver. Então, tudo começa da ambição. Tudo começa de uma visão de fora para dentro. Num jogo quase que de pacto de não agressão ao longo do tempo, a maior parte das organizações estabelecem suas metas e desafios baseados nos seus históricos próprios, né? E vão estabelecendo um desafio de PIB mais inflação, se conformam com um determinado tamanho, entendem que o mercado se comporta de um determinado jeito e um finge que cobra, outro finge que faz, estabelecem as desculpas verdadeiras, né? E realmente acontecem elementos que podem ser usados como argumentação de não atingimento, mas para romper esse ciclo vicioso e criar um círculo virtuoso de crescimento, o grande olhar é o de prospecção, é de ver tamanho de possibilidades de mercado, né? Então e até na metodologia que eu acabei desenvolvendo ao longo desse tempo, que eu separo em blocos de inspiração, transpiração e transformação. Inspiração é propósito, legado, motivar mente e coração da área comercial. Transpiração, os processos, a metodologia, as ferramentas, enfim, as técnicas e sistemas. E transformação, que é justamente o crescimento exponencial, a disrupção, a mudança de patamar, a criação de novos negócios. Tudo isso parte de uma crença que emana das lideranças, né? A crença de que é possível fazer muito mais, de que é possível estabelecer novos patamares de mercado. Como você colocou da política de incentivo na maior parte das organizações, elas são simplificadas na maior parte das vezes a volume de vendas, de faturamento e percentual de crescimento, né? Por exemplo, a métrica de satisfação do cliente não existe. Então, como é que eu vou esperar uma equipe comercial que trabalha na visão de longo prazo de desenvolvimento de um cliente se eu não cobro isso deles? Se eu não faço uma pesquisa com os clientes para que eles me digam como está a satisfação e eu possa, com fatos e dados, melhorar o meu atendimento, né? Então, eu acho que a grande colocação aí que eu corroboro aí do que você diz é esse olhar da ambição, né? Para dar um exemplo muito simples, né? Eu costumava fazer uma apresentação onde eu mostrava uma entrevista na revista Veja de um diretor da Globo que dizia que, considerando uma crise econômica sem limites, sem precedentes, considerando uma concorrência num patamar incrível e considerando o fato de que a Globo, no mercado publicitário, detém um market share, uma participação comercial de 80% no seu segmento de televisão aberta, o diretor da Globo dizia à Veja que, muito provavelmente, seu limite estava próximo. Quando eu colocava essa afirmação, todos na sala concordavam, realmente é o que aponta, não tem como crescer mais. Aí eu revelava que a entrevista é do ano de 1986. A Globo se referia ao diretor como concorrência incrível, o surgimento do SBT. A crise econômica que ele se referia, sem precedentes, era a crise dos anos 80, os planos de hiperinflação, e o patamar de 80%, realmente a Globo tinha 80% daquele pequeno mercado publicitário do Brasil dos anos 80. Então, ele não tinha como imaginar, ele não conseguia perceber que com 80% de mercado, concorrência acirrada e crise econômica, a Globo pudesse ter crescido talvez 50 vezes
dos anos 80 para cá, em termos de penetração de mercado. E seja a Globo ou qualquer outra organização, quanto mais pode crescer com o novo ambiente, com as novas tecnologias. Agora, se na nossa mente a gente já limita o crescimento, estabelecendo ele a orgânicos de inflação, PIB e pequenos ganhos de concorrência, se na largada a nossa crença é limitante, com certeza a gente não vai realizar resultados exponenciais. Isso é bastante interessante, né? A questão, a gente usa bastante esse termo também, justamente o que te impede de almejar um crescimento maior e para entender justamente essas crenças limitantes, né? Muitas delas, inclusive, e aí pegando um pouco esse gancho do comercial, olhando para a sua própria carteira, olhando para a sua própria limitação da carteira ou a cultura de um legado dessa carteira, que a gente percebe que a evolução do cenário também muda o comportamento dos clientes da nossa carteira. Ou seja, um projeto ou alguma coisa que eu ofereci para o meu cliente há um tempo atrás, talvez ele não estivesse maduro o suficiente para absorver aquela ideia naquele momento, e hoje se parece mais aberto a tal questão. E aí um ponto que eu acho... Nós temos que encerrar. Vamos encerrar. Mas rádio, o ponto que eu acho... vai para os finalmente. Eu disse, dura 1 hora. 1 hora. O ponto que eu acho legal aqui é justamente provocar um pouco essa questão do colocar as pessoas nos lugares certos, ou ter a sensibilidade dessa gestão, né? Que eu vou citar o Einstein, que tu citou antes, Delton, também, que o Einstein dizia justamente isso: todos nós nascemos gênios. A diferença é que muitas vezes nos obrigam a subir em árvores, e sendo que a nossa habilidade é nadar. Então a gente não vai conseguir se adaptar a essa questão. Embora hoje a gente está vendo que o mercado está exigindo sim que peixes pulem e subam nas árvores. Então, esse é o ponto. Acho que muitas coisas dessas crenças limitantes fazem todo sentido nesse momento. O Parzanello está louco para falar, eu vou deixar ele falar. Não estou louco para falar, eu estou louco para encerrar. Não é isso? A gente tem, na outra vez, ele até evocou a nossa querida Alice Urbim. Ele disse assim, cara, se tivesse acontecido isso no ar lá, a gente apanharia dela. Isso não pode passar o tempo. Então assim, ó, olha só. Temos que entregar com audiência alta e no tempo. Então eu vou passar aqui, antes de passar para o Delton, só preciso dar umas mensagens finais, que eu quero dar a mensagem final para o Delton, nós vamos ter que ser radialista agora, dar mensagem em 1 minuto, 30 segundos, tá? Primeiro ponto, quem se interessou por esse assunto e gostou do que ouviu aqui do Delton Batista, procura ele lá no LinkedIn. O Delton, ele é vice-presidente, me corrige qualquer coisa aqui, me fale mais a teu respeito aqui em off, aqui na imagem, Delton. Você é vice-presidente do Grupo Pasquini, tem a marca Acostamento, que é a mais conhecida aqui do grupo. Você foi presidente, que nem eu falei no início aqui, da ADVB Santa Catarina. Você também é investidor de algumas startups, é conselheiro. O que mais diria antes da tua mensagem final aqui? Os 2 projetos que eu estou mais dedicados hoje são os projetos de inovação corporativa, né? Uhum. Eu sou sócio da Mauá Venture, que é uma empresa de inovação aberta para as organizações, e um projeto de educação executiva que a gente deve lançar agora em julho, que é uma série de cursos e conteúdo digitais para preparar líderes comerciais para a nova economia. Perfeito. E antes de, como eu disse, eu vou passar a palavra para o Delton fazer um fechamento, uma mensagem final, eu queria anunciar o próximo evento, que é mesmo horário, terças-feiras, das 19 às 20 horas, é o nosso programa aqui semanal, e é o queridão Jorge Fornari. E ele é interessante porque ele é autor do livro que é A Essência do Executivo, o Executivo na Essência. Então ele vai me matar agora porque eu troquei o nome do livro. Mas o ponto que eu queria dizer é o seguinte, ó, vocês estão observando aí como inventar o executivo da nova economia digital. Porque eu tinha proposto para o Jorge assim, ó, pô Jorge, vamos como reinventar o executivo dessa nova economia. Ele disse, cara, mas se essa nova economia está tão diferente, nós vamos ter que inventá-lo, porque ele ainda não existe. Então nós vamos discutir isso e a pesquisa dele, os trabalhos dele, quem olhar o livro dele, é o Executivo na Essência, o nome. É excepcional e vai dar uma baita discussão. Delton, contigo, palavra final, depois volta para mim e para o Matheus aí a gente encerra. Claro, agradecer demais aí o convite de vocês, amigos e entusiastas aí da importância da preparação, né, dos profissionais e lideranças para realmente conduzirem essa nova economia.
Quero deixar uma palavra também de muito otimismo meu sobre estamos realmente no melhor momento para estar no sentido de oportunidade de transformação das empresas. Nós compartilhamos aí, minha crença, sei que de vocês também, na luta por um capitalismo consciente que perceba que o objetivo de uma organização não é apenas o lucro do investidor, mas sim todo um composto que reúne cliente, colaborador, comunidade, parceiros, né, fornecedores. Então, essa responsabilidade social da empresa enquanto agente social, então nunca isso foi tão aceito, ou nunca tivemos um ambiente tão propício para a ideia de um capitalismo consciente como a que temos agora. E sobre a área comercial específica, eu gosto de deixar a mensagem de que não há problema em uma empresa que um aumento de vendas não ajude a resolver. Então, vamos realmente priorizar a atividade comercial no status que ela merece. Matheus aí. Maravilha. Bom, eu sempre fico nesse papel, né, cara? Depois de um discurso desse, eu só tenho a dizer, faço das minhas palavras a do Delta. Então, foi muito legal, acho que tem muito assunto e muitos desafios, e como muitos podem achar, né, com toda essa tecnologia vindo, o comercial, ou a figura de um comercial ativo, e nesse perfil que o Delton trouxe, é uma grande oportunidade aí para frente. Eu acho que é bom a gente ficar bastante atento nisso e aprender bastante com isso aí. Então, gente, muito obrigado. Boa noite. Delton, muito obrigado pela tua presença aí mais uma vez. E fica obrigado aí. a vocês, queridos. Sigam conosco, assinem o canal e voltem aqui terça-feira que vem, tá? Um grande abraço. Boa noite aí.